Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai continuar na nossa jornada sobre o tarô, falando sobre o amor, as suas luzes e as suas sombras. Fica aí que eu já volto. Então, antes da gente começar essa viagem sobre o amor, sobre as decisões, sobre o livre-arbítrio, eu vou pedir para você que chegou até aqui e não é inscrito, que se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo, aciona o sininho aí, porque a gente, além da jornada do tarô, a gente também fala sobre Umbanda Sagrada, fala sobre magia, fala sobre meditação, fala sobre bem-estar, a gente vai trazer conteúdo sobre vegetarianismo, veganismo, tudo que pode ajudar a gente a passar por esse momento e enxergar o mundo de um modo mais positivo e viver melhor. Então aciona o sininho que vai ter muito conteúdo legal para vocês acompanharem aqui no canal, beleza? Além disso, eu vou pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, eu vou deixar aqui o nosso Instagram. Lá a gente faz lives sobre tarô, vai ter lives sobre baralho cigano, nós fazemos lives também sobre assuntos diversos, perguntas e respostas, muitas coisas que a gente fala aqui, a gente vai fazer live lá no Instagram também, se surgiu dúvida, alguma coisa, o contato lá é muito mais fácil. Então segue a gente no Instagram, que tem muita coisa legal lá também, muito conteúdo interessante. Outra coisa é, a gente também atende com tarô e baralho cigano. Então se você tem interesse em fazer uma consulta oracular, esse é o nosso WhatsApp, entre em contato com a gente que a gente responde qualquer dúvida e passa maiores informações via WhatsApp. Tá bom, gente? Obrigado a todos que nos seguem, obrigado a todos que comentam e vamos junto, a gente tá junto nessa, tá bom? Então vamos ao que interessa e falar do amor e suas escolhas. Para começar o vídeo, a gente precisa primeiro lembrar de onde a gente veio. Então nos dois vídeos passados a gente discutiu muito sobre o caminho da vontade, que começou no louco, passou para o mago e depois a gente falou com as 4 cartas superiores, vamos dizer assim, com personagens que são socialmente e espiritualmente superiores a nós na nossa busca pela verdade. São o imperador, imperatriz, a sacerdotisa e o sacerdote. Não que eles sejam superiores humanamente, eles têm esse papel de superioridade na jornada do tarô. Agora a gente sai do caminho da vontade e vai entrar no nosso caminho realmente, porque a gente já foi aconselhado todos os lados, de todos os meios, com todas as palavras sobre o caminho a seguir. Então agora é a nossa decisão. E a carta dos enamorados fala exatamente isso, sobre a nossa decisão, sobre o nosso livre-arbítrio de seguir o caminho que a gente precisa, fazendo a nossa vontade. Então, numa leitura fria, a carta dos enamorados vai falar para você que existe alguém no seu caminho, que existe uma pessoa que está te esperando, que há a probabilidade de um relacionamento dar certo. Isso é uma leitura bem superficial e fria da carta dos enamorados. Mas o que eu quero passar aqui hoje é uma coisa mais profunda. É a carta que vai fazer você escolher entre o caminho da dor, o caminho da evolução e o caminho do prazer, tá? Que são os caminhos a seguir. A gente está falando do caminho do livre-arbítrio. O caminho do livre-arbítrio, ele engloba somente essa carta, ele engloba somente a carta dos enamorados. Então ele vai fazer com que a gente reflita sobre as nossas escolhas, reflita sobre o claro e o escuro, sobre a razão e a emoção. A gente vai ver em cada lâmina que a gente vai discutir aqui, como sempre a gente discute 3 tipos de tarôs, Marsella, Rider-Waite e o de Crowley. E a gente vai ver que nas lâminas existem muito simbolismo dessa coisa de opostos. A carta dos enamorados é uma carta de opostos, porque ele vai mostrar caminhos. Então em uma consulta, quando a carta do enamorado aparece, quando a carta dos amantes aparece, ela está falando muito mais para a pessoa se conhecer, se fortificar, saber seus limites, saber os seus sentimentos, fortalecer espiritualmente, para poder se entregar, para poder encontrar uma outra pessoa no caminho. É aquela coisa, a gente quando ama, quando quer encontrar outra pessoa, a gente não quer somar somente as coisas. Eu vou somar o meu amor com o amor de outra pessoa. A gente quer multiplicar. E a gente só consegue multiplicar quando a gente tem total conhecimento do nosso eu. Não estou falando aquela coisa transcendental de conhecimento, de Dharma e Karma e Nirvana. Não. A gente tem que ter segurança do que a gente quer, a gente tem que ter segurança do que a gente precisa para poder
identificar em outras pessoas essas qualidades. Então a carta dos enamorados vai falar exatamente isso. Você precisa se conhecer, conhecer os seus lados claros e seus lados escuros, conhecer a sua luz e conhecer a sua sombra, para você poder ser feliz. Então vamos dar uma olhada no baralho de Marsella, no tarô de Marsella, a lâmina dos enamorados, para a gente dar uma olhada nesses opostos que eu falei antes. Eu vou deixar também essa lâmina para a gente discutir, mas como a gente está vendo aqui, eu estou olhando no monitor. Essa lâmina mostra o Sol com o Cupido. Eros, o Cupido, então, está falando da paixão, está falando da necessidade de entrega amorosa. O Sol que ilumina todos, sem distinção. E aqui a gente tem três figuras. Uma figura mais velha, uma figura mais nova e um jovem no meio. O Cupido, ele aponta diretamente para esse jovem no meio e ele precisa fazer uma escolha. Aqui pode ser a mãe. Essa personagem mais velha pode ser a mãe e ela segura no ombro dele, e essa aqui pode ser uma futura pretendente. Aqui a gente pode falar também de sabedoria e aventura, a gente pode falar de segurança e insegurança. Então existem esses opostos. Essa personagem aqui no meio, ela vai ter que escolher, tá? Não há nenhuma justificativa aqui para falar que são amantes, né? Que são um casal. Porque a gente tem duas mulheres e um homem, existe um triângulo aqui. Então essa coisa no baralho de Marsella é muito mais explícita, da coisa da escolha, dos caminhos, né? Dos opostos, a segurança do lar contra a insegurança de uma aventura, de um novo caminho. Eu vou sair da asa da minha mãe e vou me aventurar com uma mulher que eu não conheço. Eu vou abrir mão da experiência e vou entrar no mistério de uma vida a dois. Então, a carta fala muito disso. Quando a gente fala do Sol, o Sol indistintivamente vai iluminar a todos. Então, existe a coisa da proteção, do calor. É uma carta simples, mas ela fala muita coisa sobre as escolhas. Nas outras cartas a gente vai se aprofundar mais sobre isso. De novo, é uma carta sobre escolhas, tá bom? Já no tarô de Rider-Waite, a questão dos opostos, a questão dos casais, ela está muito mais mostrada na lâmina, como a gente pode ver aqui. Um pouquinho menor, eu vou deixar aí, não tem problema. Não sei se está focando, acho que está. Então aqui na carta do Rider-Waite, nessa lâmina dos The Lovers do Rider-Waite, a gente tem o Sol novamente, não temos mais o Cupido, mas temos um anjo, e esse anjo é o anjo Rafael, e ele parece abençoar o casal que está se formando aqui embaixo. Mas se a gente prestar bem atenção nesse anjo, esse anjo está meio macabro, ele está com cores fortes, ele não tem aquela cor branca, dourada, prateada, que remete à divindade. Ele tem um dourado na cabeça, mas ele tem um azul, ele tem um vermelho, a asa está vermelha. Então ele também, além de estar abençoando, ele está trazendo as tentações do caminho. Aqui também a gente vai ver muita coisa sobre tentação. Aqui nós temos Adão e aqui nós temos Eva. Atrás de Adão nós temos a árvore pegando fogo. O fogo que fala daquela coisa que, se a gente lembrar do rei, o vermelho, aquela coisa mais racional, a coisa mais autoritária, conhecimento racional, né? O conhecimento austero da vida. Já em Eva, nós temos aqui a árvore com a serpente e as maçãs, remetendo à Bíblia, da sabedoria, da tentação, a cobra trazendo a maçã. Então a gente também tem opostos aqui, né? O homem e a mulher, o conhecimento e a sabedoria, a razão e a emoção que a gente tem, e principalmente nós temos no meio da carta uma montanha. A carta fala muito isso. Nós precisamos fazer escolhas e essas escolhas não devem ser extremistas. O meio é muito mais forte. Então a gente tem que sempre pensar em, quando for fazer uma escolha, fazer isso de modo equilibrado. Sem muito extremismo, sem muito branco no preto, sem muito homem e mulher, sem muita razão nem muita emoção. Então a gente precisa equilibrar as coisas para poder fazer uma escolha correta. Essa carta mostra o casal, obviamente. Então a gente tem essa conotação de relacionamento, mas a profundidade da carta também pode mostrar pra gente essa coisa das escolhas, do livre-arbítrio, tá bom? Essa é a carta de Rider-Waite. No tarô de Crowley a gente tem aquela profusão de símbolos que a gente já está acostumado, mostrando, esse aqui é sim muito explícito quanto a questão dos opostos. Essa lâmina tem muito da coisa dos opostos, como a gente pode ver aqui. Eu vou deixar aqui também. Então ela tem
Um que parece ser o eremita, quando a gente for olhar o eremita a gente vai ver isso aqui. Parece ser um eremita, parece ser um ser de elevada espiritualidade e a imposição de mãos em cima de um casal. Essa imposição de mão geralmente é uma bênção. Então é uma figura elevada abençoando um casal. Aqui, nas duas pontas da carta, nós temos Eva e Lilith, a vida e a morte, os opostos. Aqui, embaixo dessa figura que está abençoando, nós temos o casal, um rei e uma rainha. O rei escuro, a rainha clara. O rei segurando o falo da masculinidade e a rainha segurando a taça da feminilidade. Na frente, nós temos os gêmeos, um gêmeo escuro, um gêmeo claro, mostrando os opostos. Do lado do rei, nós temos o leão, o rabo também mostrando como se fosse uma árvore, aquela árvore que a gente viu no Rider-Waite. E do outro lado, a gente vê a águia, que se a gente lembrar bem nos outros vídeos, a gente também tinha a presença da águia junto da imperatriz e do imperador. E toda essa carta converge para um ovo, que é a coisa da criação, a coisa da união de dois corpos com a Kundalini, com uma cobra, a serpente do conhecimento enrolada e ereta. Então é uma carta que fala muito de opostos. Tem outros símbolos também, como as espadas aqui atrás, os bastões, a quantidade de pontas na coroa do rei, que fala sobre o sol, e na coroa da rainha, que fala sobre a lua, que também é o oposto, né? Sol e lua. Tem mais símbolos que a gente pode se aprofundar em outros vídeos, esse não é o objetivo desse vídeo, né? Mas é uma carta que fala sobre opostos também. Recapitulando e fechando o assunto. A carta dos enamorados, ela vai falar sobre relacionamento, sim, mas ela vai falar mais ainda sobre autoconhecimento e segurança do que se sente. Porque a partir do momento que você tem a segurança sobre você, sobre o que você sente, você não precisa mais procurar em outra pessoa. Então tudo que você for viver com essa pessoa, que vai estar no teu caminho, vai ser muito mais lindo e mais leve, porque você não tem que ficar cobrando a pessoa sobre os sentimentos, sobre presença e respeito. Você se respeita. Quando isso acabar, você vai pegar suas coisas e vai embora, porque você é suficiente, você está autossuficiente em sentimento. Então, na sua próxima consulta, quando você for perguntar sobre relacionamentos, se isso acontecer e a carta dos enamorados aparecer nessa consulta, você já pode ligar a esse caminho de escolha. É uma escolha a gente saber mais sobre a gente, é uma escolha a gente conhecer o nosso lado luz e o nosso lado sombra. É fundamental para a nossa evolução isso. Tá bom? Então se você chegou até aqui, gostou do nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho que ainda tem muita coisa para falar. A gente vai falar sobre o caminho da dor, o caminho do prazer e o caminho da esperança. Então tem muita coisa para falar ainda sobre os arcanos maiores. A gente vai falar rapidamente sobre os menores e as cartas da corte. Então aciona o sininho para você receber todas as informações e notificações sobre os nossos vídeos. Além disso, de novo, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso Instagram. Vai lá, segue a gente, acompanhe as nossas lives e se precisar de consulta de tarô, entra aqui em contato com o nosso WhatsApp que a gente vai conversando. Tá bom? Todas essas informações também vão estar na descrição desse vídeo, então fique à vontade de abrir ali no Leia Mais, estão tudo ali. Então obrigado, gente, obrigado pela interação, obrigado pelos comentários, obrigado pelas DMs que a gente está recebendo no Instagram. Tá muito legal, tá muito gratificante fazer essas coisas. É gratificante pra gente e a gente vê que é gratificante para as pessoas também que estão entrando em contato. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.